A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. 2026, o ano da eficiência. O ano em que você não pode errar. Gestão, planejamento, é tudo que se tem que fazer para que os negócios aconteçam. É um ano de grandes desafios. Um ano para pessoas que têm resiliência, coragem e muita fé. Eu estou com, além de ser meu amigo pessoal, é um dos maiores consultores de mercado do Brasil, Enio Fernandes. Meu amigo divino. Tradicionalmente eu falo com você dia 31 de dezembro, dia 2 de janeiro, né? Dessa vez não deu. Né? Eu ocupado, você ocupado, na correria, mas conseguimos agora. O ano já começou, já é possível respirar ou tem que segurar a respiração ainda? Não, vai ser um ano extremamente desafiador. E você falou certo, né? É um ano para quem tem resiliência, para quem tem fé, para quem tem coragem. Enio, a gente tem ouvido muita coisa, tem ouvido falar, assim, parece que é muita tragédia, cara. É a questão geopolítica que preocupa de um lado, é a Selic que está muito alta e o Banco Central não sinaliza alguma coisa muito diferente, quer dizer, deve começar a cair em 2026, mas a gente não sabe para quanto, né? Nem quando. Tem as questões dos Estados Unidos, que vira e mexe, o Trump muda de um dia para o outro. Tem o nosso presidente que vira e mexe, fala uma abobrinha. É um ano de eleição. Eu queria que você fizesse uma pintura, trouxesse um quadro desse ano de 2026. Tá, eu vou falar primeiro da macroeconomia, que no final do dia, a macroeconomia mexe com tudo, né? Ela mexe com o preço da soja, do milho, do cacto, sua casa, seu salário, do dólar e impacta toda a sua vida. E nós não temos controle sobre ela. Não tem nenhum controle, nenhum controle. Nós estamos vivendo um tempo de extrema imprevisibilidade. Você não tem mais regra no mundo. A OMC, Organização Mundial do Comércio, não funciona. A ONU é rainha da Inglaterra, não manda nada. As relações que eram institucionais, formais, de parceria, desde a Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de 1945, vieram ao chão. E o berço da civilização, que é a Europa, que era riquíssima, a Europa está num caminho de degradação financeira e cultural absurda. Alguns países, na minha visão, não voltam mais, né? Antigamente era bom, era glamuroso você falar que você veio descendente europeu, tal. Meu avô, meu bisavô são italianos. Agora, quando você olha o futuro da Europa, desastroso, Grã-Bretanha, desastroso. E o mundo, nós somos testemunhas oculares da história. Nós nunca vimos tanta transformação em tão espaço curto de tempo como agora. E tem uma questão no mundo que todo mundo culpa o Donald Trump porque ele pôs fogo no parquinho. Realmente ele pôs fogo no parquinho. O mundo ele tinha uma certa hipocrisia. Eu falava uma coisa e fazia outra. A única diferença de Donald Trump é que ele não se dá o luxo de ser hipócrita. Ele fala, não é a primeira vez que os Estados Unidos invade um país por questões de interesse próprio, né? O Iraque foi isso. O Bush filho, ele inventou que tinha armas biológicas lá, cercou o Iraque 10 anos. Quando ele viu que não tinha nenhuma capacidade de reação, ele adentrou o Iraque. Obama fez isso, o Trump também fez, só que esses políticos, eles vendiam a história do seguinte: eu estou fazendo isso para preservar a democracia, para libertar essa população. Trump não. Trump ele fala, não, eu vim aqui para acabar com a ditadura, mas eu vim pegar o petróleo, e eu vou vender o petróleo. Ele não tem esse
pudor, ele não tem esse cuidado, ele é direto. Então ele não tem essa hipocrisia. E o mais chocante não é isso. O mais chocante é que as relações multi-países estão todas destruídas. Agora é país com país. E por que Donald Trump tomou essa decisão? Porque o poder de negociação dele é maior. Então ele simplesmente quebrou todas as regras e está tomando decisões que são na visão dele, são de interesses dos americanos. A Rússia fez isso. Pegou a Crimeia, vai pegar a Ucrânia. A Europa está completamente perdida, que o guardião da Europa era os Estados Unidos, o recurso da Europa era focado no bem-estar social, que agora vai ter que rever totalmente, porque vão ter que se defender a eles mesmos, né? Então o mundo está nessa balderna completa, né? E até aqui na América do Sul, nós estamos vendo uma instabilidade na América do Sul muito grande. Está todo mundo muito dividido. A gente fala que o Brasil é muito dividido em direita, esquerda, né? Mas o mundo inteiro está muito dividido e as pessoas não têm a tolerância de escutar o ponto de vista do outro lado. Nós estamos num podcast. Se eu fizer qualquer comentário aqui que eu defenda alguma atitude do Lula, vão me chamar de esquerda. Se eu fizer um comentário aqui que eu elogie alguma atitude do Bolsonaro, ou do Tarcísio, ou do Caiado, ou do Ratinho ou do Zema, vão me chamar de direita e tudo que eu falar é bloqueado. Nós estamos num mundo que a gente não permite a troca de ideias. E só para finalizar, para essa introdução não ficar muito grande, antigamente, quando você ia se pronunciar, você deveria ter um mínimo de conhecimento, know-how, história. Não estou falando graduação. Você tem muita gente que aprendeu sozinho, né? Self-made men, que se formaram sozinhos, grandes empresários se formaram sozinhos. Mas eles tinham uma cultura empresarial, tinham uma história. Hoje, qualquer um se dá no direito de falar o que quer, e geralmente ele não estuda, ele não lê, ele escuta e repete, e a gente está num mundo de intolerância e todos têm certeza da sua opinião. E esta é a foto não do Brasil e do mundo, e não vai mudar. Você acha que existe um vácuo de lideranças mundiais? Porque o Trump veio e assumiu o papel dele rapidão, mas hoje a gente não tem mais Margaret Thatcher, Churchill, não tem mais esse pessoal que chegou e que falava e as pessoas respeitavam, né? Você, uma Alemanha, quem é que respeita a Alemanha? Ninguém respeita a Alemanha, ninguém respeita a França, né? Você falando da Europa, e realmente a Europa está em frangalhos. Você anda pela qualquer capital europeia, está cheio de gente, barraca, de gente dormindo, mendigo dormindo, né? O pessoal está migrando aos montes da África para a Europa e eles perderam a identidade. Os países europeus perderam a identidade e essa é a grande verdade. E aqui na América Latina, eu não vou dizer que está acontecendo a mesma coisa, porque eu acho que sempre esteve do jeito que está. Essa bagunça. A América Latina é uma bagunça. O Brasil é o grande país da América Latina, um país desgovernado. É um trem desgovernado, né? Nós não temos planejamento do que vai acontecer amanhã. Plano Safra se desenrola 15 dias antes de ser anunciado, e olha lá, eu estou sendo otimista com 15 dias. Então a gente vive uma época onde não há planejamento. Dentro da macroeconomia, você mesmo disse, nós não temos poder de mexer em nada. Então, não adianta eu me preocupar com o que vai acontecer amanhã. O máximo que eu posso fazer é dormir, acordar, trabalhar, viver minha vida, ser um bom cidadão, né? Para ver e saber votar, pelo menos isso, né? Para tentar imaginar um mundo melhor. Fora isso, um quadro de 2026 dentro das nossas possibilidades. Quais as pedras que o produtor rural tem poder de mexer para não sair do tabuleiro? Bom, num quadro desse de tamanha imprevisibilidade, o que você tem que fazer? Você tem que ser o máximo eficiente possível. E às vezes o produtor ele cai numa armadilha, né? Ele entende o máximo de eficiência com o máximo de produtividade. Óbvio que produtividade é importante. Ela não é tudo, mas ela é a base de tudo. Não existe gestão de risco sem produtividade. Não existe você investir na sua área sem produtividade. Produtividade é a base. Mas essa insegurança do produtor está fazendo ele ficar vulnerável a alguns assédios de profissionais
que estão vendendo soluções, produtos, serviços para ele, que realmente às vezes não tem um mínimo de noção de que se ele tivesse um pouco de bom senso, ele não contrataria. Eu vou te dar algumas pistas. Quando você vê alguém falar assim, produtor, você carrega o Brasil nas costas, você é um herói, você salva todos, ele não está querendo, e ele está te vendendo algum produto, ele está pegando a sua atenção, mexendo com o seu ego para te vender um produto ou vender um serviço. As grandes multinacionais querem te explorar, os grandes frigoríficos querem beber seu sangue. Senhoras e senhores, todo mundo tem o mesmo objetivo, tocar o negócio, ser produtivo e ter suas margens. Por que essas margens? Para continuar investindo no seu negócio, continuar crescendo, para você continuar no jogo. Porque se você não cresce, não desenvolve, você é engolido. Você pensa assim, o empresário do outro lado, o dono do frigorífico, da trade, pensa a mesma coisa. Então a gente tem que ter noção de como as coisas funcionam. Cuidado, um elogio falso pode desarmar seu senso, o seu bom senso e fazer você refém da sua vaidade, você tomar decisões equivocadas. Então, primeira coisa, tem que ser eficiente. Segunda coisa, eu preciso ter controle. Terceira coisa, cada ano é um ano. Quando a gente olha os custos hoje e a margem, é quase nenhuma margem, muito apertado. Então esse ano não é um ano se você ganhar muito dinheiro. É um ano de você colher, pagar suas contas, ter uma margem menor e sobreviver para momentos bons. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus clientes, parceiros, que é o seguinte: não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. O mercado ele vai aos extremos, depois ele corrige. Nós estamos com um problema de rentabilidade na soja e no milho. Mas nós estamos com problema também nos Estados Unidos e na Argentina. Esses 3 países produzem 87% da soja e milho do mundo. Divino Ronaldo, agora, daqui um mês, 45 dias, os produtores norte-americanos vão estar decidindo que vão plantar ou não. Quando ele olha o preço da milho, não dá margem. Então ele vai para a soja. Também não está dando margem. Então vai ter um questionamento o que fazer. Se não mudar esse cenário, eles vão investir em menor tecnologia, menor insumos, eles vão tentar economizar para passar pelo ano. Quando eu começo a cortar muitos insumos, investimentos, em teoria, a minha produtividade cai, a oferta diminui e o preço corrige lá na frente. Então nós estamos bem nesse momento no auge do furacão. Daqui para frente, tem pouca notícia ruim para sair, já saiu todas possíveis. Quando você olha, tem poucas notícias ruins para sair, porque tudo já saiu, entendeu? Então eu acho que agora é um momento de calma, colhe sua safra, faz seu planejamento, paga suas contas, respeite o seu crédito, valorize o seu crédito, valorize o seu nome para você continuar nessa caminhada. Como valorizar o nome numa época em que parece que recuperação judicial virou a solução de todos os problemas? Bom, vamos lá. A recuperação judicial ela é uma ferramenta que ela deve ser usada em caráter extremo. Você está pilotando um caça, você está indo para a guerra, aconteceu algum problema, você não vai cair com o avião, você vai apertar a injeção do piloto, você voa, caiu o paraquedas, mas ninguém abandona o caminhão, ninguém abandona um avião num campo de batalha do inimigo para lutar a pé. É uma decisão extrema, é o último ato que você deve fazer. Então, se você tomou essa decisão e se preparou para isso, você chegou ao seu paraquedas, você viu se o seu botão de injeção está funcionando, se você se preparou para isso e não tinha outra alternativa, você pode fazer, você deve fazer, você deve proteger o seu negócio e proteger as pessoas que trabalham com você. Agora, essa estratégia que a gente escuta, tem muita recuperação judicial fraudulenta, que o cara quer capturar dinheiro, pegar uma oportunidade. Eu estou nesse mercado desde 92, tem uma historinha meio longa já. A gente sempre teve essas histórias desses espertões, né? De cada 100, 10 tem sucesso nessa estratégia. 90% das estratégias são equivocadas. Eu não vejo que não mudou muita coisa. Eu acho que a situação é bem essa mesmo. Algumas pessoas com essa atitude da recuperação judicial simplesmente adiaram sua morte. Em vez de ser de negócio hoje, vão ser de negócio aqui 2, 3 anos. Alguns vão conseguir sair, sim, vão dar a volta por cima, mas vai ser a minoria.
bem minoria. E não é só no agro. Em todos os setores que você tem essa ferramenta, a grande maioria acaba saindo da operação. Toda vez que acontece um problema como esse, e é comum acontecer, é cíclico, a gente sabe que vai acontecer, assim como tem a pecuária não é cíclica, e tem lá os períodos de alta, de baixa, a agricultura também é cíclica. E nós já vimos esse filme se repetir várias vezes. Aí tem uma debandada de gente que sai do negócio. Uns porque entraram quando o negócio estava muito bom, não entendem do riscado, né? O Ento ganha dinheiro. Não, peraí, então vou ganhar dinheiro também. E entra. Só que não sabe que o Ento tem 30 anos naquele negócio, já passou por tudo que tinha de passar, né? Conhece. Outros porque não se prepararam ao longo dos anos, mas enfim, muita gente vai sair. Você acha que isso pode trazer uma profissionalização maior para o produtor rural? Isso aconteceu na década de 80, na década de 90, 2000. A gente teve grandes crises nesses períodos. E muitos que vieram e começaram a explorar o Cerrado não estão mais aqui. Alguns ficaram. E os que ficaram são os mais profissionais. E foi bom você falar nisso o seguinte. Enio, quem é que vai ficar nesse jogo? Eu não sei. Eu não sei se eu vou ter competitividade, competência, estar preparado para ficar. Eu estou lutando, estudando para ficar. Então ninguém está imune. Ninguém está imune. Tem um filme americano, né, o nome é Too Big to Fall, Grandes demais para quebrar, né? Dos grandes bancos americanos que não pode quebrar. Quebrou o Lima. O quarto maior banco do mundo virou pó. Virou pó. A gente tem N empresas gigantes no Brasil e fora do Brasil que viraram pó. Eram referências mundiais, né? Kodak é um exemplo mais citado em toda palestra. Alguém fala da Kodak. Não existe mais Kodak. A galera de 20 anos não sabe nem o que eu estou falando de Kodak, não tem nem noção do que eu estou falando. Mas aprendendo da datilografia numa máquina Olivetti. Olivetti, então. Então, assim, no final do dia, essa autofagia, né? O ser humano se autodevorando, isso vai, em teoria, preparando pessoas melhores. A gente tem que lutar para passar por esse período e ficar entre esses melhores. E essa profissionalização já está acontecendo, sim, em várias áreas. Eu falo... Nós somos privilegiados demais, Ronaldo. Quem tem 50 ou mais de 50 ganha um presente de Deus. Você viu toda a transformação do mundo em apenas 50 anos. Foi. Era escovão, você falou máquina de datilografia, televisão a cores, aí você viu surgir a internet e tal. Essa pessoal mais novo de 15, 18, 20, 25 anos, 30 anos, nós estamos trocando essa ideia aqui, eles estão escutando isso, mas eles não conseguem mensurar o tanto que o mundo transformou. E eu tenho certeza absoluta, nos próximos 5, 10 anos, as transformações vão ser muito, mas muito maiores que dos últimos 50. Eu tive a oportunidade de, em 2024, ir para Iowa University e North Dakota University. São duas grandes universidades norte-americanas. E o que tem de tecnologia nova vindo, não só para o agro, mas para tudo. Na área de saúde, área da medicina, na área de logística, no agro, na comunicação. É incrível. Antigamente, 15 anos atrás, eu não sei se era possível você fazer um estúdio na sua casa, não. Um material com altíssima qualidade. Jamais. E você poder competir no mercado com grandes redes que você está fazendo e está tendo sucesso. Então, tem as vantagens, mas tem também os desafios de adaptação. A maior característica de qualquer profissional em qualquer área é a capacidade de se adaptar ao novo. E nós estamos bem no olho do furacão. Falando em olho do furacão, e o clima? Bom, vamos lá. Tem uma notícia boa para os ambientalistas e meio ruim para os produtores. Vamos lá. Tem um sistema que chama Sistema Decadal do Pacífico. De 25 em 25 anos, esfria e esquenta, né? Certo. Nós vamos entrar agora no início de esfriamento do Sol. Se você pesquisar na internet, o máximo solar foi de 2024 para 2025. Temperaturas extremamente elevadas, recordes. Agora, o Sol começa a esfriar. Senhoras e senhores, começar a esfriar não quer dizer que o Sol vai gelar. Eu vou diminuir um pouco aquelas altas intensidades. E aí o que acontece? Nós vamos entrar num período de mais resfriamento. O auge desse período vai ser 2035.
Então nós vamos ver novamente as calotas polares aumentarem. Você vai ver a temperatura ficar mais amena. E isso para a agricultura é ruim. Isso é ruim. Porque quanto mais insolação eu tenho, mais evapotranspiração eu tenho, a chuva cai mais volumosa. Em períodos mais frios, a pluviometria é menor. Eu vou explicar por quê. Quando é muito quente, a calota polar derrete e ela vai para o oceano. Aquela água é doce, ela não é salgada. E ao entrar em contato com a água salgada e com o sol, ela evapora. E ela volta para o sistema, ciclicamente. Se eu vou congelar, eu vou ter menor disponibilidade de água. Eu vou ter menor evapotranspiração. Em teoria, eu vou ter menor pluviometria. Esse é um ponto. Segundo ponto, alta temperatura com água no pé é o que a planta quer. Ativa o metabolismo, acelera o metabolismo da planta. Os agrometeorologistas, e aqui, de novo, eu estou repetindo o que eu li, o que eu estudei. Não é a minha especialidade. A minha especialidade é mercado de milho e soja, mas eu preciso ler para entender o que vai acontecer. Então, em teoria, os ganhos de produtividade daqui para frente vão ser menores, mesmo com a melhoria da genética, mesmo com a melhoria da tecnologia. Os saltos vão existir, a produtividade vai subir sim, mas ela vai ser mais amena, esse ganho de produtividade. Então o mundo deve dar uma esfriada, o auge é 2035, e a gente deve ter mais problemas de safra daqui para frente, porque eu posso ter período de estiagem maiores. Te preocupa a reforma tributária que entrou em vigor agora, dia 1º de janeiro, apesar de que esse ano é um ano de teste, as coisas não devem mudar muito, mas muita gente fala que o produtor rural deverá pagar mais tributos, né? Isso chega a ser preocupante ou você acha que não? Muito, mas eu estou mais preocupante não é com o produtor rural, é com todo prestador de serviço. Todo prestador de serviço. O cara, o médico, o técnico de enfermagem, o técnico de tecnologia da informação, o cara que desenvolve software, eu estou muito preocupado. E o que me assusta, e às vezes deixa a gente um pouco frustrado, é como que os nossos deputados e senadores votaram a favor disso. Aí você vai conversar com alguns que votaram a favor disso e fala, não, era pior. Se não fosse assim, ia ser pior. Não tinha como piorar. Você não deveria ter votado, porque você vai tirar o recurso dos estados e municípios, vai mandar para a União, e eu vou ter que mendigar em Brasília para esse dinheiro voltar. Eu vou concentrar poder. Aonde você concentra poder, você diminui o poder do cidadão. Eu não consigo acessar um ministro de Estado, mas eu consigo acessar meu prefeito. Eu consigo acessar meu deputado estadual. Eu posso pressioná-lo. E quem assinou essa reforma tributária, e aí eu queria dar um recado para todo mundo que está no poder. Não vou nem falar de deputado e senador, não. Você que é secretário do município, você que é prefeito, você que é vereador, você é vereador e você conseguiu pôr várias pessoas trabalhando para você lá, que te ajudaram na campanha, que é justo participar do seu mandato, né? Cada norma que você cria, cada burocracia que você cria, porque o Estado cria burocracia para controlar e se proteger. Eu quero te controlar, eu não quero que você me veja. É só olhar no portal de transparência de qualquer município. É uma dificuldade você achar o dado. Você tem que ter uma expertise em comunicação, em sistema, para conseguir achar. É difícil. É de propósito. Por quê? Eu finjo que eu cumpro a lei, eu estou querendo tapear você. Você entra lá, você não consegue ver. Agora, qual que é o interessante? Você não vai ser vereador para sempre. Você não vai ser prefeito para frente. Você não vai ser para sempre secretário. O seu filho, o seu neto, você, quando sair do poder, você não vai ter acesso às benesses que você tem. Você criou um sistema tão engessado, burocrático, que ele auto se consome. E o pior, quando você estiver velho, você vai precisar desse Estado que você ajudou a destruir. Então, esses deputados e senadores que votaram essa reforma tributária, eles fizeram um desserviço à nação. Quando um menino vai lá e rouba um celular, mata uma pessoa, ele destruiu uma família. Quando esses políticos e burocratas fazem leis cada vez mais
que controlam, que esmagam o cidadão, que esmagam o empreendedorismo, eles destroem a vida de milhões de pessoas. Eles destroem negócios. É muito pior um ser desse do que um cara que rouba um celular. Então, essas pessoas têm que ter noção que elas não vão ficar ali para sempre. Elas não vão ficar ali para sempre. E você que é deputado, senador, governador, senador, eu vou muito a Brasília devido a vários compromissos, né? É muito triste você olhar no olho de um ex-senador que já teve importância, hoje não é ninguém. E tem muitos, né? E tem muitos. Alguns ainda ficam mendigando algum cargo lá. Estão em gabinetes lá. É, mas outra coisa, passa logo, viu? Porque depois da primeira derrota, você tem alguém que ainda tem um carinho com você. Não, vou ajudar você. Depois do 4º ano, você não é ninguém. E você vai precisar do Estado que você ajudou a destruir. A pergunta que eu deixei para o final aqui foi o seguinte. Para o produtor que está nos ouvindo, nos assistindo agora, em janeiro de 2026, qual é a primeira planilha ou decisão que ele deve revisar, que ele deve colocar em prática agora, nesse momento, para que ele esteja no jogo? Recados direto para o produtor. Planejar fortemente uma redução do endividamento, reavaliação dos seus arrendamentos, reavaliação do seu parque de máquinas. Se você realmente precisa de todas essas máquinas para tocar a sua operação, você tem que equalizar dívida, arrendamento e máquinas. Produtividade vai vir. Esse negócio, Ronaldo, ele é positivo. A gente tem que ver o copo tanto meio cheio como meio vazio. Eu falei do clima. Se nós vamos ter períodos de menor intensidade de chuva e podemos ter seca, a oscilação do mercado vai ser maior. O risco vai ser maior. Se o risco é maior, eu tenho que pagar para você assumir esse risco. Então os preços devem melhorar no longo prazo. Outra coisa interessante, a FAO agora soltou FAO é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação Humana, soltou um estudo. O mundo precisa crescer 45% da produção de alimento até 2035. 60% tem que vir do Brasil. As boas áreas no Brasil, as áreas extremamente seguras para a produção, já foram ocupadas. Não existe mais. Simplesmente não existe mais. Então tem que ir para essas áreas de fronteira. Áreas de fronteira, a qualidade do solo é pior, o regime de chuva é pior, a insegurança climática é maior e o custo de abertura é mais elevado. Se o mundo precisa de alimento, eu preciso remunerar esse investimento. Se eu vou remunerar o investimento nessas áreas desafiadoras, nas áreas que são mais seguras, a margem melhora para esse produtor daqui migrar para lá. Mas eu preciso chegar nesse momento. Eu tenho que passar por esse período ruim. Então, se você fizer uma avaliação detalhada, um plano detalhado de reduzir endividamento, olhar com atenção seus arrendamentos que estão comendo a sua margem e olhar com detalhe o seu parque de máquinas, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho a máquina lá, eu já paguei, só que a manutenção está te comendo, ela está te erodindo a sua margem. Se você fizer isso, senhoras e senhores, produzir os senhores sabem, cuidar das suas lavouras, os senhores sabem. Agora é só olhar nos detalhes. Quando a margem melhorar, quando a margem crescer, quando o resultado vier, aí nós vamos fazer investimentos de novo em abertura de área, nós vamos comprar máquinas melhores, maiores, mas agora é hora de olhar para dentro e olhar onde eu posso cortar. E os principais pontos são esses. Um dos erros que um CEO geralmente tem, né? Ele assume um banco, uma empresa grande, aí ele faz cortes só para sinalizar para os seus colaboradores. Não pode cafezinho, apaga a luz lá de fora e passa um rio de dinheiro aqui. Ó. Senhoras e senhores, não é comprar o glifosato 10 centavos de dólar mais barato. Às vezes o produtor espera chegar numa feira agropecuária, né? Para comprar o adubo, para comprar o glifosato, e aí ele compra 30 centavos de dólar mais barato, acha que está fazendo um grande negócio. Paga um arrendamento extremamente elevado, capta dinheiro a juros extremamente elevados, tem um parque de maquinário muito acima do que ele precisa, que tem uma alta depreciação, alta manutenção, e acha que está fazendo um bom negócio. Então, cuidado onde você está olhando, onde você está pondo seu foco. Muitíssimo obrigado. É o que eu posso te dizer. Eu que sou grato, e quando você precisar, é só me chamar.
Você sabe que eu tenho uma gratidão por você, né? Você me apoiou muitas e várias vezes. Espero estar do seu lado por muitos e muitos anos. Espero também. Por isso eu acho que é importante a gente cuidar da saúde, hein? Sempre. Vamos cuidar da saúde. E quando eu falo da saúde, deixa eu falar para você. Eu tenho tentado deixar um recado aqui para todo mundo. Esse é um ano de se cuidar muito bem da saúde corporal e mental. Não é ano de arrumar intriga, não é ano de brigar com ninguém, não é ano de arrumar discussão. Seja um bom cidadão. A partir daí, pode ter certeza, muita coisa já vai resolver. O Enio deixou um recado aqui. Na macroeconomia, naquilo que é grande, naquilo que não está no nosso alcance, não adianta a gente ficar no WhatsApp o dia inteiro, lamentando, chorando. Tem muita coisa importante para se fazer no mundo. Eu conversei com Enio Fernandes, consultor de mercado. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.